Olá, devoto, devota do Divino Pai Eterno. Mais uma vez estamos no ar com o nosso querido programa Pai Eterno aqui pela Rede Vida, o nosso canal da família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Que bom trazer você aqui para a casa do Pai, pertinho para a nossa família de amor, para o coração do nosso santuário. Todos os dias nós estamos aqui rezando por você, trazendo muita informação de tudo que acontece aqui no nosso santuário. E olha, hoje, certamente você não está escutando, mas aqui em cima do Padre, nós já mandamos na carta mensal para você nesse mês de abril, informando sobre as reformas que estão acontecendo no santuário nesse exato momento. A equipe de infraestrutura está lá em cima trabalhando para reformar as partes mais importantes do santuário, o telhado, o revestimento acústico, a climatização, tudo isso acontecendo nesse exato momento, mas o nosso trabalho aqui não para. Muitas outras coisas bacanas sendo preparadas, tudo isso com o intuito para acolher ainda melhor o nosso devoto e devota. Você que é membro desta família de amor, você que se sente parte da nossa família, para ser bem recebido na casa do Pai. E a Radiodifusora de Goiânia, a Radiodifusora Pai Eterno, é uma emissora católica tradicional aqui do estado de Goiás. E uma das missões da Radiodifusora é levar o amor do Divino Pai Eterno pelas ondas do rádio. Vamos conferir detalhes desta história muito bonita. Irmão, conta pra gente um pouquinho a respeito da história. Quem nos acompanha de diversas partes do nosso Brasil, vamos relembrar a história da Radiodifusora Goiânia. Exatamente. Bom, essa emissora ela foi criada por dois empresários em 1957. Só que 2 meses depois dela ter sido criada, o então arcebispo de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos, que estava chegando na Arquidiocese de Goiânia, criou, inclusive logo que chegou, a revista da Arquidiocese, criou uma universidade que hoje é a PUC Goiás. Então ele também deu um passo de adquirir a então Radiodifusora de Campinas, bairro de Goiânia, para a Arquidiocese. Então a rádio começou assim, uma rádio pequena de 250 watts em onda média, transmitindo apenas aqui para essa região e foi adquirida pela Arquidiocese 2 meses depois de criada. E o objetivo da Arquidiocese naquele momento era dar voz para a igreja no rádio, um veículo muito forte na década de 50 e 60, e também dar voz ao movimento de educação de base, o MEB, que naquele período foi muito importante para a alfabetização em várias regiões do centro-oeste, do norte de Minas e do nordeste do país. Então a difusora era para ser a rádio que aqui em Goiás fosse executar esse projeto do movimento de educação de base, que eram aulas através do rádio. Pense, pessoas que aprenderam a ler e a escrever ouvindo as aulas através do rádio. Olha só. Mas tinha um terceiro objetivo muito importante, que era de ser um microfone para as ações da igreja, e entre essas, o próprio Santuário do Divino Pai Eterno. Quando a Arquidiocese adquiriu a rádio, por estar muito próxima da paróquia de Campinas, Dom Fernando nomeou o então pároco de Campinas, o missionário redentorista Padre Nelson Geraldo Antonino, como primeiro diretor. Padre Nelson ficou por alguns anos, depois assumiu o Dr. José Luiz Bittencourt, um jornalista que faz parte também da história de Goiânia e ficou por muito tempo como diretor. Na década de 70, a emissora foi adquirida pelos missionários redentoristas. Na época, o vice-provincial era o que depois se tornou o bispo de Juazeiro, na Bahia, Dom José Rodrigues de Souza. E a rádio foi adquirida naquele ano de 1971 para ser o microfone do Santuário do Divino Pai Eterno. Olha. Tanto que o projeto de expansão da rádio que foi feito naquele período projetava a cobertura do sinal da difusora de Goiânia, já nesse período com esse nome,
para atender o Santuário de Trindade. Se transmitia a missa dominical e se aprofundou, ampliou a cobertura que se fazia da Romaria. A difusora transmite a Romaria desde 57. Já no primeiro ano, ela já transmitia a missa solene da festa, depois, com o passar do tempo e quando a tecnologia permitiu, passou a transmitir a novena solene e outros programas de lá. Então, a partir de 71, sobre a propriedade dos redentoristas, que no ano de 1974 criou a Fundação Padre Pelágio para ser a mantenedora da radiodifusora de Goiânia. De lá para cá, diversos missionários passaram por aqui para a coordenação dos trabalhos. É bom lembrar o nome deles: Padre Humberto Pieroni, Padre Luiz Ítalo Zompero, vários outros religiosos, como o Padre Jesus Flores, o Padre Flávio Cavalca de Castro, o Padre Everson de Faria, né? Também religiosos que não estavam no microfone, mas que ajudavam na coordenação da rádio, especialmente na contabilidade. Lembrar do irmão Vitor Sacramento Filho, que nunca trabalhou no microfone da rádio, trabalhou por mais de 20 anos na contabilidade, na máquina de escrever, organizando a vida da rádio. Também, claro, mais recentemente, o Padre Maurício Brandolise, o Padre Rafael Vieira, o Padre Wellington, que também passaram pelos microfones da rádio, o Padre Paulo César, que foi diretor por muitos anos, e grandes comunicadores que passaram por aqui, comunicadores muito importantes da história do rádio de Goiás. A difusora foi a primeira emissora de rádio aqui em Goiânia que passou a fazer programas na rua. Hoje toda a rádio faz programa no comércio, na rua. A difusora tinha um pequeno auditório aqui embaixo e tinha um comunicador chamado Darcísio de Souza, que fazia os programas de auditório aqui. E ele resolveu levar a rádio para a rua, fazer programas dele das lojas, do comércio, que foi um sucesso ali na década de 70. Outros grandes comunicadores, o cronista esportivo Manuel de Oliveira, o Claudino Silveira, o Jorge Cajuru, Humberto Aidar, Cleide Rocha, Cleide ainda está com a gente, mas muita gente, Eduardo Ferreira, o inesquecível Adolfo Campos. Então, muita gente aprendeu a fazer rádio aqui e se tornaram grandes comunicadores e grandes jornalistas aqui. O Jordé Barrosa hoje está com a gente aqui na rádio, mas aprendeu a fazer jornalismo também aqui. Então, é uma rádio que tem uma história respeitável no esporte, no jornalismo esportivo, no jornalismo geral, na música e também, claro, na comunicação da fé. A radiodifusora sempre esteve à frente do seu tempo, como o senhor mesmo disse, levou a rádio para o meio da rua, para o comércio, mas o desenvolvimento tecnológico também acompanhou. Como que foi esse desenvolvimento aqui? Nesse sentido de inovação tecnológica, a difusora também sempre precisou, né, estar atenta às novidades. Nós fomos lá no ano de 1993, a segunda emissora do Brasil a ter transmissão via satélite, em vista do que depois, em 94, se tornou a Rede Católica de Rádio. Tínhamos a Rádio Jovem Pan em São Paulo e depois a Rádio Difusora Goiânia. Hoje nós temos várias redes de rádio pelo país. A difusora foi a primeira. Por quê? Nesse desejo de expandir a sua comunicação e estar atenta às novas tecnologias. Demoramos muito para chegar no FM. Nós só conseguimos a migração para FM no final de 2022. Mas, independente disso, os equipamentos se modernizaram, né? Dos grandes gravadores de rolo de fita, dos MDs, nós passamos hoje para o computador. Tudo está hoje, né? Já há uns 20 anos isso, né? Que já é tudo em formato digital. Então, isso fez com que a estrutura para fazer uma rádio funcionar diminuísse bastante e desse agilidade ao trabalho. Se antes o repórter, para sair daqui, ele tinha que levar um grande gravador, hoje com um celular ele faz tudo, ao vivo, gravado, inclusive com imagem. E a gente pode transmitir esse conteúdo não só pelo rádio em si, 95.5 FM para Goiânia, mas também através do nosso site, através do nosso aplicativo, através das nossas redes sociais, já que rádio agora também se faz com imagem. E por falar em fake news,
Como a Rádio Difusora trabalha no sentido de levar informações de verdade e de vida para essas pessoas, para todos os seus ouvintes? Bom, primeiro nós acreditamos no jornalismo, nas suas regras, digamos, nos seus métodos de apuração, né? Nós não vamos cair na aventura de fazer uma comunicação em cima do que você supõe que aconteceu. Então nós temos uma equipe que faz apuração. No nosso jornalismo, a gente parte daquilo que a própria audiência nos demanda, né? A gente tem uma interação muito importante com o nosso ouvinte, desde um problema de trânsito até problemas no serviço de saúde, de segurança, moradia, enfim. Mas mesmo recebendo essa demanda, a gente procura fazer a apuração dos fatos e aí sim fazer a reportagem. Nós acreditamos, e por isso ampliamos os horários do jornalismo na programação, que só a informação de qualidade pode ajudar a combater as chamadas fake news. Então a gente combate a informação que é mentirosa com a informação que é a verdadeira, ou com aquilo que foi apurado, porque o fato pode ser depois desdobrado e a gente perceber uma nova nuance, mas a gente não pode combater informação com deixar de oferecer informação, não. Por isso, durante toda a programação da rádio, mesmo nos programas musicais, nós temos a participação do jornalismo. A Rádio Difusora que sempre deu voz ao povo, que fez assim com que o povo chegasse ao poder público, chegasse também àqueles que precisassem. Como é essa missão da Rádio Difusora, também, é claro, transmitindo esse amor do Divino Pai Eterno a tantos corações. Sem dúvida, a voz do povo, porque a gente precisa dar para o público a possibilidade de expressar o que pensa e de cobrar das autoridades os seus direitos, né? Nós fazemos jornalismo para promover cidadania. Então a gente fica muito feliz quando vê o ouvinte tomando consciência do seu papel na sociedade, com direitos e deveres. E com relação à nossa missão com o Santuário do Divino Pai Eterno, a Difusora tem, ao longo da sua programação, vários momentos religiosos. Nós temos durante a madrugada 4 horas de programação inteiramente dedicada ao Santuário do Divino Pai Eterno. A gente fala, por que a madrugada? Porque naquela hora que a pessoa vai poder encontrar uma voz amiga para falar do amor de Deus que é nosso Pai. Além de outros horários da programação, além da transmissão das missas, transmissão da festa, da cobertura da vida do santuário. Então isso com certeza não é somente por uma piedade, por um pietismo. Faz parte também dessa missão de dar às pessoas a consciência de que é filho de Deus, amado por Deus e de que está na sociedade para viver como um filho amado, portanto, como um cidadão de bem. Nós temos mais dúvida de fé aqui no quadro Você Sabia? Pode-se lhe ordenar padre e se ordenar bispo, porque não pode um leigo, simplesmente leigo, chegar ao papado, porque ele é, em primeiro lugar, ele é o bispo de Roma. E ele também é o bispo dos bispos, então ele precisa de ser ordenado. É claro que a legislação ela veio sendo aperfeiçoada ao longo dos séculos e hoje só um bispo pode ser eleito papa. Claro que um padre também está sujeito a ser eleito, mas é quase impossível isso. Certo? Mas ele sendo eleito, um padre sendo eleito, ele deve ser ordenado bispo. E se um leigo, por acaso, né, coisa muito difícil, mas por acaso for eleito, ele deve primeiro abraçar o sacerdócio e também o episcopado. Para você que quer contribuir conosco com as obras deste santuário, evangelizar vidas e famílias, edificar a nova construção do santuário e ao mesmo tempo ajudar na infraestrutura desse atual, ligue para a gente agora e faça o seu cadastro pelo 0 operadora 62 3506-9800 e venha contribuir com esta família de amor. Para a bênção de Deus, para a honra e glória do Divino Pai Eterno, muitas pessoas têm feito parte da nossa família, mas nós também esperamos o seu sim, esperamos a sua aceitação e também o seu cadastro. Olha, um abraço para vocês que nos acompanharam em mais esse dia, espero todos vocês, devotos e devotas, amanhã, em mais uma edição do programa Pai Eterno.